Valendo, hein? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos muito bem. Recebi uma mensagem de um aluno num vídeo. Um vídeo muito simples que eu fiz, olha que incrível, né? Por isso que a gente não pode julgar as pessoas nem os nossos alunos. Mas eu recebi um vídeo, eu recebi uma mensagem de um aluno, minha barba tá grande. E esse aluno, ele fez um comentário assim, professor, agora eu entendi como que é para grifar e sublinhar. Então, assim, aparentemente parece uma coisa, né? Aparentemente parece. Aparentemente é uma coisa simples, mas que as pessoas têm dúvidas. E essa pessoa, se eu não me engano, ela comentou assim: professor, você podia fazer um vídeo ensinando a interpretar texto. Aí eu pensei, falei, caraca. Falei, como que eu posso ajudar essa aluna a interpretar o texto, né? Que tipo de texto, o que é que ela está lendo, qual é a dúvida dela, onde ela quer chegar com esse texto. E eu falei, vou gravar um vídeo sobre isso, porque talvez esclareça e ajude, né? Eu já adianto que você não vai encontrar aqui nenhum método milagroso, até porque eu acredito que não há. Não há métodos milagrosos para você aprender, interpretar o texto de um dia para o outro. Isso não vai acontecer. Me chama a atenção porque provavelmente ela é aluna da nossa instituição, né, da instituição a qual eu faço parte, aqui do Polo Ninter de Astorga. E a instituição, ela dá livros, ó, fazendo um merchanzinho básico, ela dá livros, todos os livros. Os livros vêm nos pacotinhos assim, né? Então o aluno ele abre o livro e ele vai ler o livro. E de fato existem alguns desses aqui que, apesar de serem dialógicos, vocês podem perceber que geralmente ele tem um selinho aqui, ó, escrito dialógico, né? Dialógico de dialogar com o aluno. Então é muito fácil você se deparar com um texto como esse aqui, que tem esse intuito, né? E o objetivo dessa mensagem é dialogar com o seu receptor. Então é um texto mais fácil. Mesmo assim, existem muitos alunos, inclusive aqui no meu polo, que têm dificuldades de interpretar o texto. E como é que você vai interpretar esse texto? Eu poderia muito bem dar falar uma groselha aqui para vocês. Olha, coloca uma folha de papel branca virada para baixo do livro e lê que você vai entender tudo. Toma um chá de boldo com açúcar mascavo que isso vai abrir a tua mente. Não vai, infelizmente não vai. Não é tão simples assim. Todo mundo é capaz de interpretar o texto. Todo mundo é capaz. Mas nem todo mundo tem a vontade de fazer o que é preciso para poder interpretar um texto. E o que é esse fazer? É sentar num ambiente calmo, de preferência, sobretudo se você tiver dificuldade. É sentar, abrir o seu texto e ler o texto. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Professor, mas eu li, eu fiz isso e não estou entendendo. Aí você vem aqui dentro do YouTube, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, o seguinte, ó. O contexto, a educação e a escolarização na Europa do século XVII e o século XVIII. Talvez você leia isso e a tua constituição social, física, cognitiva, psicológica não esteja preparada para um determinado assunto. Ah, mas é porque eu sou burro? Não, isso que eu escuto isso, os alunos, eu sou burro, ninguém não é burro. Você não tem ainda dentro de você, e aí vai uma palavra bonita, né, que eu aprendi, nunca mais esqueci, não lembro nem onde eu aprendi. Você não tem introjetado em você os conhecimentos necessários para que você compreenda o texto. Isso quer dizer que você nunca vai entender esse texto? Não. É o que eu estou passando agora, é uma experiência minha, tá? Estou fazendo um curso de mestrado e eu tenho encontrado textos de uma área diferente da minha que eu tenho dificuldade.
E não é porque eu sou burro, é porque a minha construção enquanto aluno, enquanto estudante, enquanto profissional, ela não me subsidiou para entender aquele texto. O que é que eu estou fazendo? Estou enraizando o assunto com outros textos mais leves. Olha que bonita essa analogia, né? Então imagina que o texto que eu estou tendo que ler é o tronco. Se eu ler esse texto sem uma base, sem uma raiz, o que acontece? Ele fica solto, ele cai. Eu estou indo na base, estou lendo textos que vão me dar subsídio. Ah, professor, mas dá muito trabalho, eu não tenho tempo, eu não posso. Aí é aquela questão do início do vídeo. Todo mundo é capaz de ler e interpretar um texto, mas nem todo mundo quer abrir mão, quer deixar os filhos em casa, quer ter que ouvir um áudio do filho chorando porque está com saudade. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei aqui lendo o texto para poder fazer trabalho. A que custo, né? Deus há de me abençoar um dia com melhores condições, com realização de metas e tudo mais. Mas não é tão simples e você está certa. Interpretar um texto não é uma tarefa fácil. E texto simples, inclusive. Os textos, eles falam nas linhas e eles falam nas entrelinhas. E é justamente ali nas entrelinhas que nós temos que... Olha que careca brilhosa. Não é que tá assim mesmo. Na nossa cabeça, as coisas elas têm que ir se construindo, elas têm que ir fazendo ligações para você entender o texto. Senão você não vai conseguir compreender aquilo que você quer compreender. Então você leu, não entendeu? Busque referências que vão te ajudar a entender aquilo de forma mais simples. Um exemplo prático aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui esse é um livro de Fundamentos Sociológicos, é um livro, sabe, de certa dificuldade para alunos. Então tem aqui um tema, multiculturalismo e interculturalidade. Talvez você, ao ler esses temas aqui no livro, por mais mastigado que esteja, e eu não estou te recriminando por isso, tá? Você vai encontrar termos, palavras, conceitos que você não conhece ainda. Então, ó, o multiculturalismo diferencialista ou plural tem como pano de fundo a base de atuação crítica ao assimilacionismo e o respeito às diferenças e o reconhecimento destas. Cara, se você ler isso daqui e você não entender, por exemplo, o que é diferencialista, o que é assimilacionismo, você não vai conseguir entender. Então você vai lá no YouTube, vai lá no Google, vai no dicionário, né? Google e YouTube te satisfazem. Pesquisa esses termos e começa a construir o teu conhecimento. Se preciso for, desenhe, faça mapas mentais, mapas conceituais, anote, a anotação é muito boa para você entender o texto. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Não é querer não. Deixa eu ver se está aqui o texto. Eu estava lendo um texto esses dias. Texto difícil, sabe? Acho que nem está aqui porque eu já usei ele. Não vai estar. Então aqui, ó, é um dos textos que eu estou tendo dificuldade. Então a gente lê, vai anotando, vendo a Xerox. Aqui eu estou grifando. Eu não vou só grifar. Eu vou explicar como eu gosto de fazer com leituras difíceis e que me ajudam a interpretar. Eu pego um livro desse, né, um PDF assim desse, um texto desse, e eu leio uma vez, sem compromisso. É uma leitura rápida. Um livro desse você vai ler rapidamente. Então você lê o livro, tá? Sem compromisso. Você vai sentar e vai ler o livro. Eu tô entendendo bolhufas nenhuma. Leia. Leia o texto. Algumas pessoas leem mais devagar que a outra, cada um tem o seu ritmo. Isso não é... Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Vou acabar. Isso não é problema. Não tem problema você ler devagar. Inclusive é um exercício. Depois que você lê, mas professor, o livro é grosso, cara, tem 300 páginas. Mas uma leitura, uma semana você lê, se você pegar firme. Eu não tenho dúvida que você lê. Leu, sem compromisso, fazendo uns grifos, de repente um marca-texto, só para você gravar algumas coisinhas. Beleza, sem compromisso. Essa é a leitura prévia do teu texto. Você vai retomar essa leitura e você vai ler esse livro aqui, ou esse,
ou esses, todos eles. Só que dessa vez você vai estabelecer um diálogo com o autor. Lembrem que o livro é escrito por alguém. Esse alguém é o emissor da mensagem. O livro é a mensagem, você é a pessoa que recebe a mensagem. Logo, se há alguém querendo falar alguma coisa, existe alguém que pode ouvir aquilo, pode receber aquilo e conversar com você. O livro se preza a esse papel. Ele é um emissor, né? Ele é a mensagem, ele é o canal de difusão da mensagem. Então você vai sentar e vai começar a ler. A presença dessa rotina e a adesão a ela pelos alunos surdos, como também a compreensão delas por eles, fazem parte de uma estratégia de inserção ao grupo hegemônico na sala de aula, que é o grupo dos ouvintes. Ah, interessante. Então quer dizer então que na sala de aula nós temos um grupo hegemônico daqueles que ouvem e um grupo daqueles que não ouvem, vírgula, os alunos surdos? Ah, interrogação. Você vai perceber que provavelmente lá na frente do texto o autor ele vai te responder essa tua mensagem. Isso é conversar com o livro. As anotações que as pessoas fazem no livro, elas têm esse objetivo. Então, colega, que eu infelizmente perdi teu nome aqui nas perguntas, eu adorei a sua pergunta, eu espero que você veja o vídeo. Interpretar o texto dá trabalho. Existem algumas técnicas, existem algumas possibilidades, mas a fórmula pronta não existe. A fórmula pronta é sentar o bumbum na cadeira, ler, ler, ler e ler. E não pense que eu sou perfeito, tá? Eu estou aqui passando um conhecimento para vocês. Algo que dá certo para mim, pode ser que não dê para você, mas eu pulo muita coisa. Tem coisa que eu vou tampar a mão igual jogador de futebol para ninguém fazer leitura labial. Tem muita coisa que a gente lê por ler, porque mandaram a gente ler, ou a gente lê e sabe que vai esquecer, mas nem tudo é assim. Por exemplo, você, que a maioria das pessoas desse canal são da área da educação, né? Você da área da educação precisa saber, por exemplo, quem foi Piaget, quem foi Vygotsky, que você não precisa se matar por isso, mas você precisa conhecer essas teorias interacionistas, essas teorias socio-interacionistas e saber o que isso significa, para poder usar esse conhecimento depois lá na escola. É um exemplo, tá? 13 minutos de vídeo, Deus abençoe vocês. Eu espero muito que eu tenha ajudado uma pessoa. Uma sementinha já é uma grande vitória. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.